aí galera, beleza? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para honra e glória do nosso Jesus Cristo. É aquela história, né? Que é vivo sempre aparece. E gente, é o seguinte, eu tenho que falar baixo agora por causa do horário. Mas a questão é o seguinte: graças a Deus a gente terminou o Rios, né? De Miqueias. E justamente a gente tem uma parte bem interessante, porque é o seguinte: por um lado, a gente tem Israel, que ainda está com a promessa de chegar no exílio, de ir para o exílio por causa dos pecados, por causa da maldade, por causa dos erros, por causa das falhas que estava cometendo. E por outro lado, a gente tem, no caso, por exemplo, o livro de Neemias, todo um contexto pós-exílico. Então, assim, a lei do Senhor ela é muito interessante porque ela faz essa diferença de tempo. Uma hora ela mostra justamente o antes do exílio, outra hora ela mostra o durante o exílio, por exemplo, Ezequiel, Daniel, e outra hora ela mostra depois do exílio, que é o caso de Neemias, por exemplo. E isso é uma parada muito massa porque é o seguinte: Deus ele vai trabalhando o nosso entendimento a respeito do porquê aquela galera foi levada para o exílio. Em cada livro ele vai detalhando e vai mostrando quais as camadas, digamos assim, da sociedade que precisavam se arrepender para que eles não fossem levados para o exílio. É como se Deus fizesse vários, entre aspas, testes para mostrar que toda a sociedade estava corrompida. E justamente cada parte da sociedade tinha ali ligação direta com o pecado, ligação direta com coisas que o Senhor discorda totalmente, coisas que o Senhor o tempo inteiro falou que se vocês seguirem, se vocês fizerem, se vocês andarem por esse caminho, vocês vão morrer, vocês vão ser levados para o cativeiro, vocês vão ser levados para o exílio. E justamente cada uma dessas camadas acabou seguindo esse caminho, basicamente. E aí, nesse contexto que entra o livro de Miqueias. O profeta Miqueias ele foi levantado por Deus para justamente falar com os nobres, com os poderosos, com aqueles que tinham, de certa forma, poder sobre a sociedade, sendo eles tanto poder político quanto poder financeiro. Justamente deixando claro que Deus é o pai dos órfãos, o pai das viúvas, o pai dos estrangeiros. E que não é porque os poderosos têm a capacidade, né? Deus deu o poder, que eles têm que usar, ou que eles podem usar esse poder para benefício próprio, para pecado, para amontoar a maldade sobre essa terra. Não é porque eles têm alguma capacidade, têm algum poder, que eles podem fazer isso e achar que vão ficar ilesos. Pelo contrário, Deus está vendo, Deus está de perto, Deus está esmiuçando toda a sociedade. E Ele sabe que o dia da ira está chegando. E que justamente se os poderosos, se os nobres, se aqueles que têm capacidade de administrar Israel, eles continuarem seguindo esses caminhos, eles vão ser levados para o exílio na Babilônia. E aí justamente nesse contexto a gente começa a fazer vários contrastes. Enquanto antes os nobres, poderosos, os ricos de Israel, eles comiam muito bem, viviam muito bem, se vestiam muito bem, frequentavam lugares assim super exclusivos, tinha todo um aspecto diferente da sociedade. Quando eles foram levados para o cativeiro, quando eles foram levados para o exílio, eles passaram a passar fome, passaram a ser desprezados das festas, passaram a ser desprezados do meio do povo, passaram a ter que comer lixo para não morrer de fome. Então assim, Deus ele deixa claro que, olha, o pecado faz com que as pessoas vivam dessa maneira. O pecado faz com que as pessoas vivam, de fato, numa situação que jamais iriam viver. Porque o pecado nos leva para distante de Deus. E quanto mais longe de Deus a gente está, pior a gente acaba entrando nas situações. Deus ele faz questão de mostrar como, quando as pessoas se afastam dele, o caminho que elas vão seguir, o caminho que elas vão chegar, para onde elas vão chegar. Em Deus tudo é maravilhoso, é perfeito. Mas tudo que sai da presença do Senhor
só vai se degringolando, só vai piorando, só vai se esvaindo. E assim, essa é a realidade. Israel era chamada de joia das nações, era chamada de menina dos olhos do Senhor, era chamada de lugar abençoado, terra abençoada. E simplesmente pelo fato daquele povo que ali estava, e principalmente nesse caso de Miqueias, os nobres, os poderosos, os administradores, pelo fato deles quererem, buscarem, terem a vontade de seguir tudo aquilo que o Senhor é contrário, que é o cuidado do necessitado, que é o cuidado do órfão, que é o cuidado da viúva, que é o cuidado do estrangeiro, ao invés de Israel fazer isso, que era obrigação, não, Israel escolheu seguir outro caminho, escolheu seguir outra forma, escolheu seguir outros ambientes, outras coisas que o Senhor nunca teve vontade. Pelo contrário. E o Senhor deixou claro, o dia que vocês deixarem minha aliança, o dia que vocês tiverem outros deuses, o dia que vocês se curvarem perante outros deuses, o dia que vocês deixarem de cuidar do meu povo, vocês vão ser levados para o exílio. Porque o pecado vai entrar no meio de vocês. E o pecado vai levar vocês para o exílio. Então assim, Deus deixa isso muito claro antes de tudo acontecer. E de fato o exílio vem, como já tinha sido profetizado. Eles passam 70 anos de exílio. Mas depois do exílio, ao final do exílio, depois que o exílio finalizar, Deus garante que o próprio Deus vai trazer com mão poderosa, com braço forte, o povo de volta para casa, o povo de volta para a terra. Para daí sim, o Messias vir. E o templo ser reconstruído, no caso o segundo templo, o templo de Zorobabel, que justamente Zorobabel, Esdras e Neemias faziam parte ali do mesmo período pós-exílio. E aí esse templo vai ser construído, o templo de Zorobabel, e aí inclusive vai ser cumprida aquela profecia, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, e vai ser cumprido em Cristo, quando Cristo entra ali no segundo templo, que é justamente o templo que até hoje está em Israel, aquele muro caído, né? Ali é o segundo templo, ou melhor, as ruínas do segundo templo. Justamente isso já tinha sido profetizado. Deus deixou claro através de Miqueias que o Messias vai vir, que o Messias vai trazer a redenção, que o Messias há de vir para justamente restaurar a ligação de nós com Deus, para restaurar a amizade, para restaurar a intimidade, para restaurar como era no jardim, Adão e Deus trocando ideia juntos, sempre estando ali perto, tendo realmente um relacionamento até o dia da volta para casa. E esse é o livro de Miqueias. Se Deus quiser, já a gente termina aqui as últimas partes aqui da edição do Rios. E aí já, se Deus quiser, a gente posta o Rios aí. E só bora que Deus é bom, que importa. Qualquer dúvida, sugestão, não sei, gente. Se você tiver aí, pode mandar. Se Deus quiser, em algum momento eu leio, se Deus quiser, e respondo. E é isso aí. Só bora que Deus é bom, que importa.